procurador federal Ronaldo Fleury esteve em Dourados participando da entrega da sede própria do Ministério do Trabalho na cidade. O procurador teve que responder algumas perguntas com relação à provável extinção do Ministério do Trabalho. Com relação ao trabalho escravo, com a possível extinção do Ministério do Trabalho, o procurador também deu a sua opinião. Na verdade, nós estamos extremamente preocupados com a decisão que parece que foi tomada de fatiamento, dos diversos setores do Ministério do Trabalho, tendo em vista a relevância dos serviços, a grandiosidade dos serviços que eles prestam, visto sob qualquer aspecto, sobre o aspecto dos direitos sociais, o prejuízo que isso trará aos trabalhadores. Hoje, as diversas unidades do Ministério do Trabalho têm um atendimento direto aos trabalhadores que vai fazer muita falta. As políticas de promoção do emprego, políticas de combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, isso pode trazer consequências para a nossa sociedade extremamente graves. A par disso, tem também questões econômicas. Por exemplo, na questão da saúde e segurança no trabalho. Só nos últimos 5 anos, o país gastou cerca de 76 bilhões, um pouco mais que 76 bilhões, só com indenizações decorrentes de afastamentos, de doenças e acidentes do trabalho. Isso com uma fiscalização efetiva, com todo o trabalho de conscientização que o Ministério do Trabalho faz, etc. Imagine sem o Ministério do Trabalho. Quanto mais a Seguridade Social e a Previdência Social irão gastar com acidentes do trabalho. O Brasil é o 4º país do mundo que mais acidentam trabalhadores. E, por outro lado, outra questão também que é extremamente preocupante. Os Estados Unidos, bem como a União Europeia, eles possuem as chamadas listas sujas de países onde existem trabalho escravo e trabalho infantil. E esses países sofrem embargos econômicos em razão da existência de trabalho escravo e trabalho infantil. Se o Brasil hoje, ele reconhecidamente tem problemas de trabalho infantil, tem problemas de trabalho escravo. Nós não sofremos embargos porque o Brasil tem políticas de combate, tanto ao trabalho infantil quanto ao trabalho escravo. Se essas políticas não forem continuadas, com certeza o país sofrerá embargos econômicos, o Brasil perderá, a nossa economia perderá. Então, tanto pelo lado da economia, quanto pelo lado social, da proteção dos trabalhadores, da preservação de direitos dos trabalhadores, a extinção do Ministério do Trabalho, ela nesse momento, principalmente com quase 13 milhões de desempregados, bastante perigosa sob o ponto de vista social e econômico. No caso do Ministério Público do Trabalho, o nosso trabalho tem aumentado ao longo desses anos e é importante que nós tenhamos instalações que acolham o trabalhador, que acolham os empresários também, que acolha os administradores públicos naquelas hipóteses em que há atribuição do Ministério Público do Trabalho. E essas unidades têm que ser unidades que a sociedade merece. A sociedade de Dourados e da região merecia ser atendida, ser recepcionada, ser acolhida em instalações dignas dessa sociedade. O que muda a partir de agora, doutor, com essa nova instalação? Amplia-se também serviços? Não vai ampliar as atribuições, mas com certeza nós teremos hoje condições de trabalho mais adequadas para que possamos prestar um melhor serviço à sociedade. O Ministério Público do Trabalho está se reinventando na forma de trabalhar. E para isso, uma das perspectivas é que nós tenhamos um afluxo maior de trabalhadores dentro do Ministério Público do Trabalho, de empresas, para que nós possamos facilitar essa negociação, talvez até ajudando um pouco naquele trabalho que hoje é feito pelo Ministério do Trabalho de aproximação social,
empresas, trabalhadores. Esse trabalho também nós vamos ter que fazer, e para isso nós precisamos de instalações adequadas que nós não tínhamos, e agora temos. Com relação ao pronunciamento do futuro ministro Onyx, com relação à extinção do Ministério do Trabalho, os procuradores, servidores do trabalho devem se manifestar a respeito ou não? Na verdade, dentro do Poder Executivo, é um ato discricionário do ministro. Existe um estudo feito pela Advocacia Geral da União que questiona a constitucionalidade da extinção do Ministério do Trabalho. Esse estudo nós vamos repassar para a Procuradora-Geral da República, que é quem detém a legitimidade para uma possível ação direta de inconstitucionalidade. Mas, a par dessa questão da inconstitucionalidade, seria um ato discricionário, né, a fusão, a extinção de ministérios, e não nos cabe impugná-la. Cabe a nós, Ministério Público do Trabalho, buscar levar ao conhecimento do futuro presidente e da sua equipe esses receios que nós temos, todos os prejuízos que podem advir da extinção do Ministério do Trabalho. Doutor Fleury, existe um trabalho no país de combate às ações análogas à escravidão. O Ministério do Trabalho faz isso, o MPT também atua. O senhor acha que a extinção do Ministério do Trabalho fragiliza o combate a esse tipo de atividade? Fragiliza, com certeza, e principalmente quando a gente fala em fatiamento das atribuições. O combate ao trabalho escravo ele não se resume às operações de combate ao resgate. Nós precisamos ter um trabalho de capacitação desses trabalhadores, de acolhimento desses trabalhadores que são resgatados, para evitar que eles reincidam no trabalho escravo, que eles sejam novamente aliciados. Então, a própria fiscalização do trabalho, com o trabalho de promoção de emprego, essas políticas públicas, elas estão intimamente ligadas. Não existe combate ao trabalho escravo apenas com o trabalho de repressão. É fundamental que haja um trabalho de política pública para evitar que esse trabalhador seja novamente levado ao trabalho escravo.